Nós já ficamos 8 meses de férias, eu não quero mais ficar em casa. Muito bem. Oi, tudo, e você? Ariane. Só dando uns 5 minutinhos, Ariane, para o pessoal chegar. Tá? Eu estou comentando aqui que hoje é o último dia de vocês, depois vocês estão de folga, delícia, hein? É bom, né? É uma correria que dia da gente, né? Nossa. Muito. Eu entrei de férias ontem também no serviço. Ah, que bom, vai poder descansar. Isso é ótimo. Isso é muito, muito bom. Faz falta. Fala, a gente precisa parar um pouquinho para recuperar as energias. Senão você vai indo assim, ainda mais fim de ano, ele vai meio empurrado, né? Aí você tira férias, recupera as energias e volta com força total ano que vem. É ótimo. Vocês estavam na aula, né, semana passada. Eu ia perguntar se alguém teve dificuldade para responder o formulário, mas você também, né, tá? Hoje é a última aula de vocês de primeiros socorros em farmácia. Pelo que o Bruno me passou. Não sei se ele vai retomar alguma coisa, acredito que não. Hoje nós vamos falar de contaminação das mãos. É uma aula bem rapidinha essa parte, que a gente fala de higienização e tudo mais. E depois nós vamos começar. Nós vamos falar sobre glicemia, diabetes. Vocês já tiveram aula de diabetes? Não? Então hoje a gente vai ter a primeira aula, tá? Então esse tema o Bruno vai retomar mais pra frente. Tem um capítulo depois que é só sobre diabetes, tá? Mas aí hoje a gente já vai introduzir, vocês já vão entender para que serve a insulina, qual que é os diferentes tipos de diabetes, tá bom? Boa tarde, Emily, tudo bem? Você tá sem áudio. O que mais que a gente vai ver hoje? E aproveitar para tirar algumas dúvidas se vocês tiverem, tá? Qual é o seu nome mesmo? Vinícius. Bom? Vinícius. Gente, se alguém aparecer aqui em cima tentando entrar e eu não ver, vocês me dão um beijo, tá? Porque às vezes eu enxergo. Então, Vinícius, o que eu estava falando com as meninas? Hoje nós vamos falar um pouquinho de contaminação das mãos e higiene das mãos. É bem rapidinho e depois nós já vamos passar para a parte de diabetes. Tá? A gente vai começar agora. Mais para frente vocês vão ter um capítulo inteiro só sobre isso, tá? Então, quando a gente fala de contaminação, o que a gente pensa? Em todo tipo de sujeira que tem, né? Então, tem contaminação do ar, da água, do meio ambiente.
Mas para a gente, o que interessa principalmente são os tipos de contaminação. O que causa realmente uma contaminação? Não só a poluição em si, mas o que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de contaminação no ambiente da saúde é que a contaminação é a transmissão de germes nocivos ou de uma doença infecciosa. E por que isso é importante? Porque na área da saúde a gente está sempre em contato com pessoas doentes. Então, vocês precisam se precaver muito nessa parte de contaminação para vocês não ficarem doentes, tá? A gente estava mencionando um pouquinho de alguns EPIs, que são equipamentos de proteção individual, que é importante vocês terem, alguns que são... Oi, tudo bem? Então tá bom, qual é o seu nome mesmo, Tiago? Boa tarde. E a gente fala também de alguns equipamentos de proteção que é importante vocês terem, é importante a empresa que vocês estiverem trabalhando fornecer, porque você acha que uma empresa que não se preocupa com a sua saúde, se você ficar doente, pegar alguma coisa, o que eles vão fazer? Manda embora, tá? Então eles não querem ninguém doente, mas também não querem investir no cuidado. Então é importante a gente saber quais são esses cuidados que a gente tem que ter. Tá? E for para a área hospitalar, a gente vê muito esse tipo de situação, tá? Essa parte de situações insalubres, infelizmente, tá? Pessoas que estão expostas, às vezes, várias doenças, pode ser uma pessoa com pneumonia, do lado uma pessoa com infecção de urina, não há separação dos tipos de infecção. E isso causa o quê? Principalmente em hospital, infecção cruzada. Tá? Às vezes, quem nunca ouviu falar de alguém que internou por conta de uma coisa e saiu do hospital com outra. Por que isso acontece? Por conta da falta de higiene e, às vezes, essa contaminação cruzada que ocorre. Onde pode acontecer essas contaminações cruzadas? No hospital, os enfermeiros usam luva. Mas, às vezes, o quê? Não troca de luva entre um paciente e outro. Então, você leva aquele patógeno, aquele micro-organismo para o paciente seguinte. Isso acontece muito. Tanto médico, mas principalmente enfermeiro, que tem esse contato mais próximo, a gente tem o direito de reivindicar isso, tá? Então, falta de higiene. E aqui que é a parte que mais nos interessa, a parte da farmácia. Por quê? Se você entra numa farmácia que está suja, que está uma bagunça, você se sente motivado a comprar? De jeito nenhum. Então, o ambiente da farmácia, assim como o ambiente hospitalar, ele tem que ser limpo e organizado para transmitir essa credibilidade na hora da compra. Tá? Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, esse aqui é uma farmácia hospitalar. A gente vê tudo separado, os injetáveis, os tipos de agulha, aqui os demais equipamentos, coleta de exame de urina, aquele exame 24 horas. Então, tem que estar tudo de forma organizada, tá? Aqui, por exemplo, a gente vê, eu mencionei para vocês a parte de farmácia hospitalar. Isso aqui é o que acontece na farmácia central, tá? Então, aqui nós vamos ter tanto farmacêutico quanto atendente. Você pega a receita e nessas caixinhas ficam, por exemplo, tem uma caixinha só de paracetamol, uma só de diclofenaco. Você vai montando a receita de cada paciente, tá? Por que é importante estar organizado? Pensa que se aí não tiver, vira uma bagunça, vai um comprimido de um lugar para outro. Às vezes tem que fazer formulação para 200 pacientes. Então tem que estar muito organizado. E a organização também serve para isso, tá? Evita erros. Quando você tem algo bem organizado e tudo mais, você auxilia a evitar erros de administração. Às vezes você pensar que é um medicamento, que aquele medicamento sempre fica lá. Mas
vezes outra pessoa troca, você vai no impulso e dá trocado, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma farmácia de manipulação. Essa aqui já é uma farmácia mais grande, né? Franca, eu acho que se tiver essa estrutura, vai ser só a oficinal e a farmacinha. Você vai ver esse tipo de estrutura. E o que a gente vê aqui? Ó? A gente vai ver alguns equipamentos de proteção. A touca. Por quê? Porque a gente não quer contaminar o medicamento. A máscara, que agora virou rotina, né? Mas mesmo assim, quando você entra num lugar, esse lugar tem a responsabilidade de te fornecer as máscaras, tá? Seja máscara descartável ou máscara de tecido, com emblema da farmácia ou não, eles devem fornecer esses equipamentos de proteção. Outra coisa importante, jaleco, tá? E por fim, deixa eu ver se dá para ver. Ah, mas isso aqui tá certo. Mas na farmácia de manipulação a gente tem também o Propé. O que é o Propé? É uma touca igual do cabelo, só que a gente usa no pé. Tá? Por que isso? Quando a gente entra numa farmácia de manipulação, tem um ambiente. Por exemplo, até aqui eu posso ir do jeito que eu estou. A partir daqui tem um banco com esses dois pisos. Eu sento, põe na touca, põe a máscara, põe o jaleco e põe esse negócio do pé, o Propé. Pus, eu já não ponho mais nem o pé no chão do lado de cá, já viro. E a partir daqui é chamado de zona limpa. Aqui é a zona suja, onde eu posso pisar normal, e aqui é a zona limpa. Eu não trazer a sujeira da rua para dentro do laboratório. Tá? Às vezes, por exemplo, vocês vão trabalhar de atendente numa farmácia de manipulação. É importante vocês saberem dessas regras, porque às vezes você precisa conversar alguma coisa com o farmacêutico, ele está lá dentro. Não pode parar uma formulação, não pode parar de mexer uma indução, senão sai do ponto. Você vai lá, tem que tomar todo esse cuidado para entrar no laboratório. Tá? Outra contaminação muito comum também que acontece na parte de manipulação de cápsula. Porque se alguém já manipulou cápsula, você vai ver que o pó é bem fino. É tipo o de maisena, bem fininho. Então, quando você manipula, se você não tomar cuidado, não tiver esse sistema aqui, que é um sistema de proteção, que a gente fala coletivo, você pode respirar, e não tiver a máscara, você pode respirar esse pó. Aí você vai sofrer uma intoxicação química, tá? Você vai estar ingerindo aquele medicamento pelas vias aéreas. Então, é importante ter. Os exaustores são assim, Clavânia? Eu não vi desse tipo. Geralmente, eles são como se fosse uma casinha mesmo, pequena, e você manipula dentro dessa casinha, tá? Para poder fazer a manipulação de pós. E aqui a gente tem um exemplo do ambiente de uma farmácia. A gente vê que tem que ser organizado, limpo, para passar essa credibilidade que a gente está falando. Está de olho nos prazos de validade. Aqui, olha que orgulho. Dura que uma farmácia, se você for trabalhar numa farmácia de muito fluxo, é muito difícil manter essa ordem, mas o objetivo é sempre manter a ordem dentro da farmácia, tá? E tenha em mente que, qual é o principal meio de contaminação que a gente tem? Exatamente, as mãos. Isso a gente está cansado de ver por conta desse coronavírus, né? Porque você não cansa de fazer, lavar a mão, passar álcool, a mão da gente quase derrete de tanto passar álcool. Tá virando um casco, de tão áspera que tá. Mas por quê? Porque esse é o principal meio de contaminação, tá? Isso serve mesmo se o coronavírus acabar, tá? Porque a pessoa chega com uma gripe muito forte, às vezes um princípio de pneumonia. Chega com a receita, você pega na receita que está toda cheia de bactéria, pega no medicamento, depois você recebe o pagamento por aquele medicamento, você pega no dinheiro, aí dali a pouco você já vai organizar, já tem outro cliente esperando, e esse passo a passo, às vezes você não consegue lavar a mão entre um cliente e outro. Não, agora porque é obrigatório, mas antigamente as farmácias não tinham álcool gel, por exemplo, nos balcões, então você não tinha nenhuma higienização para fazer.
Agora não, eu acho que essa parte do coronavírus foi muito bom. Porque se você for analisar, por exemplo, a parte de máscara, falando de higienização das mãos. Comparar esse ano com o ano passado. Vocês ficaram mais doentes, com mais gripe, esse ano ou ano passado? Ano passado. Por quê? Porque esse ano está todo mundo usando máscara, ou seja, os vírus não estão espalhados na época de gripe, na época de tempo frio, e a gente está lavando muito a mão. Lavando a mão, passando álcool toda hora. Isso resultou nas pessoas ficarem menos doentes, pegarem menos gripe. Por isso que eu falo, a máscara, eu acho que é uma coisa que veio e tem que ficar, porque o benefício para a nossa saúde é muito grande. Certo? Então, a parte de higiene das mãos é essa. Agora vamos para a parte legal. Eu acho que é o que a gente se depara mais, que a gente vai estar vendo aí no dia a dia, que é a glicemia. Né? Falar de diabetes um pouquinho. Tá? E a gente vai aí equiparando as aulas. Então, primeiro, alguém sabe me falar o que é diabetes? Todo mundo conhece. Mas o que é diabetes? Na hora que pega assim, dá uma apertada, né? Então vamos lá, gente. O que é diabetes? É uma desordem metabólica. Primeira coisa. Caracterizada pelo excesso. Vou só deixar na Carolina. Então, a diabetes é uma desordem metabólica caracterizada pelo excesso de glicose ou açúcar no sangue. Tá? E por que ela ocorre? Porque as pessoas elas têm problema ou na secreção da insulina, ou porque a insulina produzida pelo pâncreas está com algum problema ou é insuficiente. Tá? Quem já nasce, o próprio pâncreas, ele não produz de forma alguma. Aí tem que tomar insulina o resto da vida. Agora, 90% dos casos, você vai ver que a pessoa ela teve uma vida normal, e geralmente na velhice ela apresenta um quadro de diabetes. É porque a insulina ou ela está sendo produzida a menos do que é necessária, ou senão ela está sendo produzida com algum defeito e não está fazendo a função correta. Aí eu tenho que suplementar com o medicamento ou com a insulina. Qualquer pessoa pode ter diabetes. Não tem nada a ver com o negócio do meu caso, Não. Mas aumenta as chances. porque meu avô tinha. A minha avó não tinha, agora tem. Uhum. Aí todo mundo fala, porque comer muito açúcar, exagerado, não sei o quê. Não tem nada a ver. Não. Tem pessoas que não comem açúcar e mesmo assim desenvolvem diabetes. O diabetes pode ser hereditário? Sim. Ele tem uma carga genética muito forte. Eu tenho uma ali que a avó dela tinha. Ela nasceu assim, aí ela tem insulina desde os 4 anos. Sim. A diabetes tem uma carga muito forte genética. Eu diria que na diabetes é quase uns 80%. É alto. Seria assim, famílias que quase todo mundo tem. Né? Se não nasceu com problema, na terceira idade desenvolve. Na família dela tem bastante gente. Começa da avó e não morre também. Aí o médico falou que ela com certeza deve ser hereditária. Sim. Mas o que acontece? O ambiente, os fatores ambientais, ou seja, o estilo de vida que a pessoa leva, favorece muito.
quando você adquire peso, vai ficando obesa, a chance de você desenvolver diabetes aumenta muito. Tá? Porque aí você vai acumulando gordura, a gordura vai para o pâncreas, e ele vai parando de funcionar, vai funcionando de forma não eficiente, você tem que começar a tomar remédio para diabetes. A mãe do cadastro, ela tem um nível de gordura normal. E agora ela está bem gordinha. E aí o médico falou que ela está com risco de diabetes e também emagrecer. Deu remédio para ela. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, pessoas que têm diabetes, não é diabetes dependente de insulina, diabetes dependente de medicamento, de metformina, de glibenclamida. Pessoa que tem esse tipo de diabetes, ela, por exemplo, porque ela está mais gordinha, ela emagrece e resolve com a medicação. É muito comum, às vezes você vê pessoa que tem diabetes, toma 3, 4 medicamentos, perdeu aí 20 quilos, a pessoa passa a tomar um medicamento só, um comprimido só. É muito comum a gente ver. Tem tipo de diabetes? Tem. Não, tem tipos. Então vamos entender primeiro o geral. Eu falei da glicose, né? O que é a glicose? Glicose é uma substância utilizada como fonte de energia para o organismo. Tá? E quando a concentração dela aumenta no sangue, automaticamente o nosso pâncreas recebe um estímulo falando, ó, tem muita glicose circulando por aí. E ele começa a produzir insulina, tá? Para mandar a glicose para dentro do sangue. Então, esse é o caminho. Aí essa aqui ó, é a forma química da glicose. Então, gente, vamos entender como é que funciona esse negócio, insulina, fica tudo meio abstrato, né? Meio irreal. Vamos ver quanto a gente consegue deixar um pouco mais palpável. Então, essa aqui é a professora de vocês, certo? O que ela gosta de comer? Pizza, doces,
coxinha, arroz, só para a gente falar que é saudável, né? E depois a gente vem com o peru do fim de ano, as maioneses e tudo mais. Ela gosta disso. Quando a gente come alguma coisa, para onde que vai? Vai para o estômago. Vamos ver a minha pizza. Estômago. Chega no estômago, o que que acontece? O estômago quebra essa pizza e transforma em glicose. O que é glicose? Açúcar. Certo? O açúcar vai para onde, essa glicose? Vai para o sangue. Lá no sangue, eu estou os meus glóbulos vermelhos. Tem os glóbulos brancos, que são maiorzinhos. Então, está circulando. De repente, chega glicose. Glicose pode ficar circulando nos vasos sanguíneos? Não. O que ela vai fazer com esse vaso sanguíneo? Vai deixar ele frágil, vai estragar o vaso sanguíneo. Onde a gente vê que pessoa com diabetes inflamada tem muito problema de circulação, porque a glicose vai estragando o vaso sanguíneo. Onde mais que a glicose vai causar problema se ela continuar aqui? No rim. A glicose a gente viu lá no desenho, ela é grande. Chega lá no rim, o rim não dá conta de filtrar, vai dando problema, vai estragando o rim. Mas muita pessoa que tem diabetes, porque tem que acabar fazendo a hemodiálise. Se não trata, se não cuida e tudo mais. Outro problema que a glicose causa se continuar aqui, problema de visão. Tem muitos casos de pessoa que perde a visão porque não cuidou da diabetes. Por quê? Porque a glicose fica circulando aqui no meio sanguíneo. Ela não pode ficar aqui. Tá falando, mas ela não pode ficar aí, para onde ela vai? Talvez ela pode fazer aqui? É uma célula, exatamente. Glicose só tem utilidade até. A glicose, a gente come ela vai para o sangue normal, mas ela tem que chegar aqui. Ela não pode ficar circulando internamente, dando um rolê de corpo, não. Ela tem que ficar cá. Só que aqui é uma parede, não é? Ela precisa entrar aqui dentro. Como é que ela entra aqui dentro? Alguém precisa abrir a porta da célula para ela entrar, não precisa? Quem abre essa porta? A insulina. Então, por isso que a insulina é muito importante. Porque ela pega a glicose aqui de fora da célula e joga para cá. Então, quem tem algum problema, alguma deficiência na insulina, a insulina é um problema. A glicose fica Isso. A glicose fica aqui nos vasos sanguíneos. Tá? A insulina ela serve para abrir a porta da célula para a glicose entrar. Certo? Só que tem um problema. O professor de vocês ele é muito guloso. Ela não comeu só um pedaço de pizza. Ela comeu para a pizza inteira. Aí o que aconteceu? Aumentou muito a minha glicose. Só que eu tinha insulina para resolver tudo isso. A insulina foi jogando tudo para dentro da célula. Chega dentro da célula. O que acontece com a insulina? Ela passa por todo um processo que não vem ao caso do controle, que se transforma em ATP. Adenosina trifosfato, ATP. É o nome carinhoso dessa molécula. Ela se transforma. Mas o que é esse ATP? É a energia. Por exemplo, no Brasil, a gente usa o real como moeda corrente, não é? Na internet, tem o Bitcoin, não tem? No organismo, é ATP. As negociações, as energias, tudo é feito a base de ATP.
Então, para eu pensar qualquer coisa, eu preciso de ATP. Meu coração bater, ele precisa de ATP. Para eu me movimentar, cada movimento que eu faço, eu estou gastando ATP. Então, o que acontece com quem não tem insulina? Fica sem energia. É onde a pessoa sente fraqueza, porque ela não tem energia. Certo? E como eu comi muita pizza, né? Voltando aqui ao exemplo. O que aconteceu? Eu formei pouco ou muito ATP? Muito. Aí sobrou, do que eu gasto diariamente, vamos supor que eu gastei com 10 ATPs. É exemplo, tá? E para eu viver normalmente, meu dia a dia, eu gasto 10 ATPs. Eu produzi o quê? Eu juntei 50. O que o corpo vai fazer com esse ATP que sobrou? Vai virar gordura. Por quê? Se você tem dinheiro sobrando, você joga fora? Ninguém joga. O organismo também não vai pegar esse ATP e jogar fora. Ele custou tanto fazer, ele transforma em gordura. Popularmente conhecido como o bacon. É o nosso leitinho que fica aqui em alguns lugares, que a gente junta, e fica aqui no topo. Então, isso aqui, ó, demonstra a importância da insulina. E daí, ela começa colesterol ou nada a ver? Não necessariamente. Tá? Mas tem um pouco de relação, mas não é só isso. Certo? Alguma dúvida nessa parte? Não? Beleza? Alguma dúvida, as meninas que estão online? Se tiver, é só falar, tá? Então, quando a gente fala da glicose, da insulina, é essa relação que a gente tem que ter na mente. Bem, se eu não estou produzindo, surgiu algum problema, então eu tenho que tentar corrigir esse problema. É onde algumas pessoas têm que tomar insulina. Certo. Quem produz a insulina, a gente já viu, é o pâncreas. E o que é a insulina? A insulina é um hormônio. Tá? E a função dela é transportar toda a glicose que está na corrente sanguínea para dentro da célula. Então, por exemplo, chega a glicose, normalmente ela não conseguiria entrar na célula, vem a insulina e abre a passagem. Faz como se fosse uma fonte para insulina, para a glicose conseguir entrar. Aí aqui dentro da célula, transforma essa glicose em energia, em ATP. Tem medicamento, alguma coisa para conseguir ou não? Como? Tem algum medicamento, alguma coisa para não receber sempre insulina no tratamento? Tem. A gente tem dois mais utilizados, tem mais, mas os mais conhecidos, a metformina e a glibenclamida. São medicamentos, inclusive, fornecidos pela farmácia popular. Então, são os mais acessíveis, são os que mais são utilizados. Pessoas idosas que muitas vezes ou a insulina é pouca, ou se não, ela não está trabalhando direito. Eu tomo esses medicamentos, o que eles vão fazer algumas vezes? Ou eles vão fazer a insulina ficar mais tempo, ou vai ajudar a insulina a abrir mais portas para a gente poder entrar. Eles vão atuar nessa região. Tá? Ou vão tentar estimular o pâncreas para produzir mais insulina. Agora, quem já nasce com problema genético e não produz insulina, aí não tem jeito. O pâncreas não tem nem as ferramentas para produzir. Aí ele é só insulina na veia. Tanto é que para pessoas mais velhas, as primeiras
E as opções são sempre comprimidos. Só se já tentou todos, nada dá certo, aí parte para insulina. Tá? Então vamos lá, você perguntou. É Ana? Cristiano. Tatiana, tudo a ver, né? Tatiana, então você perguntou os tipos de diabetes. Tem dois. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Tipo 1 é a que o pâncreas não produz insulina nenhuma, desde jovem. Então, esse tipo de diabetes, quando que eu vou descobrir ela? Na infância, na juventude. Tá? Geralmente 4 anos, 5 anos. Até os 13, esse aqui aparece. Tá? E esse aqui é a pessoa que tem que tomar insulina mesmo, todo dia, às vezes 3 vezes por dia, que ela não produz nada. Tipo 2 é aquela pessoa que tem resistência aos efeitos da insulina. A insulina não está funcionando direito. Ou está produzindo menos do que eu preciso. E o que está associado a isso? Não só a carga genética, apesar da carga genética ser muito forte. Estilo de vida. Pessoas obesas, se ela faz exageros, se está um pouquinho acima do peso, tudo isso vai influenciar para você desenvolver uma diabetes tipo 2. Por que quando o diabetes machuca, demora tão usar? Porque você lembra que eu te falei que ele não pode ficar na corrente sanguínea? Quando a glicose fica na corrente sanguínea, ela não deixa as plaquetas fecharem os machucados. Então, qualquer ferimento, seja na mão, no pé, cirurgia, vai ser mais difícil, porque a glicose que está lá não deixa a plaqueta juntar e fechar o machucado. Por causa disso. Então, ela vai estar interferindo nesse fato. E, gente, diabetes é muito complicado, porque assim, a pessoa que tem, ela tem que mudar estilo de vida. Ela vai ter vários problemas, como esse que você falou, de cicatrização. Por conta disso, às vezes está tão sério, não está circulando, a pele começa a necrosar, começa a apodrecer mesmo. Tem que arrancar, não tem o que fazer. É porque mostrou a amiga, ela bateu e ele já cortou. Foi assim, nossa, foi assim, hoje já abriu a perna lá na casa. Aí passou uns 15 dias, eu já tinha decidido lá, né? Aí ela falou, tirando o médico, falando, ela levantou a calça, não foi lá. Nossa, estava maior do que ela machucou e uma pele amarela por cima, uma coisa muito estranha. Ela teve no médico, ele teve que tirar tudo aquilo, a sucumar. Nossa, isso é judiação, ela não tinha muito pesado. Mas geralmente nesses casos tem que entrar com antibiótico, porque a cicatrização deles é muito ruim. E pensa uma pessoa dessa, com uma batida, já custou cicatrizar. Pensa se tem que fazer uma cirurgia. É muito complicado. Então eu falo, pessoas diabéticas, vocês vão encontrar muito no balcão de farmácia, a gente tem que tomar muito cuidado. Tanto no tratamento, a gente vai falar um pouco sobre isso. Orientação, falar, ó, tem que tomar um remédio direitinho, controlar. Diabetes não tem cura, é controle. Tem que cuidar da sua alimentação, cuidar dos remédios. Estresse, tem pessoas, nossa, passei por um trauma, um estresse, separei do marido, perdi meu pai. Diabetes vai lá em cima. Sobe do emocional. Então tem que estar sempre cuidando. Outro detalhe também, a pessoa diabética tem a pele extremamente ressecada. Então, os cremes de hidratação normais, às vezes não é suficiente. Eles usam cremes específicos para a pessoa diabética, ou se não, mandam manipular com uma dose de ureia de 10%, 5%, para ver se hidrata a pele. Porque fica tão ressecado que corta, vai até na carne. Fino, né? Parece um papel. Quando está associado à terceira idade, é natural a pele ficando mais fina mesmo. Elas vão afinando, isso é natural da velhice.
do inchaço. É complicado. E assim, essa parte da hidratação, eles pedem muito, porque assim, é muito ressecado. E quais são os sintomas, né? Do tipo 1, a gente vai ver que é uma sede excessiva, urina frequente, e aqui é uma das coisas que mais chama atenção, porque a gente falou que o tipo 1 aparece na infância, né? Cansaço e fraqueza. A criança começa a ficar muito cansada, não quer fazer nada, só quer ficar deitada, muita fraqueza. Por quê? Porque ela está sem energia. Ela não tem pique para fazer nada. Começa a perder peso sem razão. Às vezes ela come, mas não consegue ganhar peso, essa criança. Tá? Então, leva no médico que pode ser diabetes. Essa diabetes que você adquire desde a infância. Você não produz insulina de jeito nenhum. Tá? Segundo tipo, aquele tipo que tem na velhice, predominantemente. Quais são os sintomas? Visão turva, ou seja, visão embaçada. Aqui já é o contrário, uma fome exagerada. Você sente muita fome, porque você come e você não está produzindo energia. O que seu organismo entende? Está precisando de energia. Então você come porque está precisando de energia. Então você começa a comer muito. Formigamento dos pés. Já vai sentir um pouquinho da circulação prejudicada. Isso aqui vai ter demais. Infecções frequentes. Muita infecção, principalmente de urina. Pessoa diabética tem muita infecção de urina. Tá? E má cicatrização de feridas. Tudo isso, meninos, consequência do quê? Glicose na família. A partir do momento que você faz o tratamento, que você controla a sua diabetes, esses sintomas tendem a desaparecer. Ou amenizar muito. Por exemplo, a cicatrização não tem como, ela fica comprometida mesmo. Mas a infecção melhora, a fome exagerada melhora, a visão turva desaparece, mas tem que controlar. Tá? Senão, não tem jeito. Tem uns que tem. Tem uns que tem sim. Tem tudo para ter, né? Obesidade e tudo mais, e não tem nada. Acontece. E é saudável. É surpreendente, mas acontece. Era para ter. Ela é obesa desde sempre. Ela falou assim, na infância, sempre foi gordinha. Depois de gordinha, ela mudou. Mas não tem colesterol, não tem diabetes, não tem nada. Nada. A capacidade física, sabe? Assim, tem todo o problema de não mudou peso. Não de outra coisa. Não, eu só falei pra você que essa semana eu preciso de ganhar gordinha. Porque meu irmão ainda não estava somando minha filha. Eu tenho que parar. É igual mas pô, é pesado. Eu pensei, ela não fez exercício, as coisas assim, vai passar não. Não passou. Está super firme lá. Meu irmão foi um dia, 15 anos. Tá bom. Passou uma vez. Sim. Mas você vai ver também que há muita diferença, as pessoas mais velhas, a tendência de algumas, claro, né? Tem muito de diferenças, como é que chama, gente? Adaptação mesmo. Tem pessoas que são mais magras, podem comer horrores, comer um negócio inteiro, uma pizza inteira todo dia que não vai engordar.
tem pessoas que mesmo gordinhas, eles... É o contrário, minha mãe. E tem pessoas que mesmo gordinhas, elas não têm nada. Por exemplo, diabetes. Você lembra que eu falei aqui, ó? Que você vai gastar 10 para se manter? A pessoa que ela é muito magra, para ela se manter, ela precisa de 30, por exemplo. O metabolismo dela é muito acelerado. E tem pessoas que mesmo o metabolismo não ajudando, né, ganhando peso muito fácil, elas têm uma boa qualidade de vida. É da pessoa. A mesma coisa que fala, agradece. E olha, só agradece. Eu não lembro. Questionar, né? Porque tem igualmente, Sim. não é foi nada. Desde a operação de engordar, adolescente e tal, tem colesterol, tem que tomar cuidado, tem que lavar no tratamento dela, não tem que ter, Mas ela tem um negócio, ela sempre foi ativa, né? Sua mãe. Sim. Sempre foi ativa. Então, quer dizer, ela tem um corpinho um pouco mais gordinho, mas é ativa, faz as coisas, movimenta. Né? Não faz uma atividade física tradicional. Mas muitas dessas pessoas trabalharam na roça na infância, depois veio para a cidade, trabalhou muito, cuidou dos filhos, tudo, lavava roupa na mão, questão de roupa. Ou vai pôr uma menina hoje de 15 anos fazer isso, não faz nunca. É outra realidade, não dá nem para comparar. Que hoje a gente vê, não tem disposição, não sei se vem desde a gestação, alimentação das mães, a gente vê o que? Os jovens não têm disposição, não têm tempo. O pouco que tem, gasta em celular, internet. É outra realidade. Né? Estresse, hoje a pressão sobre o jovem é muito grande, que com 25 anos você tem que estar casado com um filho, super resolvida no trabalho, e assim, é muita pressão. Você tem que já resolver o que você quer, fazer um mestrado, já está com não sei quantos seguidores na internet, você tem que ter muitos likes toda semana, isso é muita pressão. Eu falo, essa geração vai ter muitos problemas emocionais por conta disso. O estresse emocional é maior. Naquela época, não. O pessoal tocava a vida bem mais suave do que hoje. Tá? E quais são, então, os tratamentos para diabetes? Dieta. Gente, a pessoa tem diabetes? Arroz, corta. E a gente viu, arroz é o quê? Carboidrato simples, vira açúcar. Pão, vira açúcar. Não é só o doce tradicional, mas tudo que pode transformar em açúcar no organismo, tudo que pode transformar em glicose. Tá? Arroz, por exemplo, você pode substituir pelo arroz integral, aí, beleza, então. Exercício físico, para ajudar a queimar essa energia, esse ATP que vai formar. Também perda de peso, a gente viu que está muito associado. Tratar a obesidade. E aqui, ó, antidiabéticos orais para tipo 2 e insulina para tipo 1. Tá? Lembrando que a insulina é para tipo 1, mas se eu tenho diabetes tipo 2 adquirido na velhice, mas nenhum antidiabético está dando conta, às vezes eles colocam para você tomar uma dose por dia de insulina, para dar uma controlada. Tá? Então, essa tabela aqui ela é importante para vocês, ó. Pelo menos ter uma ideia. O que é normal de insulina? Fez o exame em jejum, tem que dar até 100. 2 horas após o almoço, tem que dar até 100, tá? Qual que é a tolerância ou o pré-diabético? O que é o pré-diabético? Fiz o exame em jejum, deu de 100 a 126. Eu estou pré-diabético. Eu estou naquele limite, que se eu mudar só meus hábitos, pode resolver. Eu preciso ainda tomar medicação. Preciso cuidar só dos meus hábitos. Se for 2 horas depois da alimentação, é de 140 a 200.
Deu acima de 126, aí vai muito do critério do médico. Tem médico que aceita até 150, por exemplo. Não, deu 150, vamos esperar até 150, vamos ver se mantém 126. Aí esse 100 e pouquinho é relativo, tá? Mas 150 acima de 180, diabetes, remédio ou insulina. Certo? Já foi conferir o exame? No caso, é da glicose, não é? É da glicose. Tá ótimo. E aqui apareceu de 60 a 100. E se der menos de 60? Pode dar. Não pode? Tem ali. Pode dar. Se der menos de 60, provavelmente a pessoa vai ter hipoglicemia. Vocês já ouviram esse termo? Não? Hipoglicemia é a pessoa que ela precisa comer mais porque a insulina dela funciona muito bem. Ela pega a glicose e vai jogando tudo para dentro da célula numa velocidade tão grande que a pessoa fica com fraqueza, ela tem problema que não tem nada de glicose circulando. Aí eu preciso comer de 3 em 3, de 2 em 2 horas, nem que seja comer uma bolachinha, senão eu desmaio. Aí eu tenho hipoglicemia. A minha taxa de açúcar no organismo é muito baixa. Acontece também. Tá? Deixa eu mostrar. Pode ir. Deixa eu passar para vocês. Mas se der abaixo de 60, a pessoa não é acreditar com diabetes. Não, é hipoglicemia. A gente vai falar um pouquinho mais dela aqui nesses slides. Então, falando ainda um pouquinho mais sobre diabetes. O que é importante? Vocês terem uma noção. Por que a gente fala disso? O Brasil ele é o 5º país em número de casos de diabetes do mundo. Ou seja, a gente tem muitas pessoas diabéticas. Estima-se que 46% desconhecem o seu diagnóstico. É aquelas pessoas que não vão no médico, não gostam, faz muitos anos que não vão no médico, não fazem um exame de rotina. Então, muitos nem sabem que tem. E 62% dos brasileiros que têm pelo menos um fator de risco, 66% dos brasileiros têm pelo menos um fator de risco para ter diabetes. Seja estilo de vida, seja fator genético, ou seja, mais de metade da população brasileira. Então, a gente tem que cuidar, tá? É uma aula para cuidador, né? Dependente. Mas tem umas informações interessantes aqui. Então, a glicose vai abrir a célula. Certo. Algo que não está ali nos slides, que é importante vocês, como atendentes, terem em mente. Isso aqui, ó. Diabetes gestacional. Tem mulheres que se desenvolvem diabetes só durante o período da gravidez. Tá? Então, durante o período da gravidez, às vezes elas têm que tomar insulina ou tomar algum medicamento.
Acabou a gravidez, o bebê nasce, acabou a diabetes. É devido à desordem hormonal que a gravidez causa. Ela altera e a mulher nasce a ser diabética. Acontece. Tá? Então, atividade física, monitoramento da glicose. E aqui vocês vão entrar também, ó, monitoramento. Tá? É importante entender como que funciona. Como é que eu sei? Como é que eu faço o teste? Como é que eu faço o exame? Tá? Isso aqui, gente, é bem simples, tá? E como eu sei que o Bruno gosta, a parte prática de aprender a mexer no aparelhinho, eu vou deixar com ele, tá? Depois eu aviso. Sempre apertando. Depois eu aviso ele. Então, uma possível causa também de eu começar a desenvolver diabetes tipo 1, aquela que eu dependo de insulina, uma doença autoimune. Meu próprio organismo começa a combater as células do meu pâncreas. Eu vou ter diabetes. Tá? Tipo 2. Lembrar, apesar dos sintomas que a gente viu, ela é silenciosa, porque muita gente custa perceber que tem. Os antigos falavam, né? Se você vai no banheiro, começar a ficar formiga no banheiro, no vaso, é porque você tem diabetes. É verdade. A urina fica doce. Isso é verdade. Então, assim, prestar atenção nisso, tá? A esses pequenos sintomas que às vezes a gente deixaria passar. Minha visão também turva, principalmente como é associada à terceira idade, porque eu tô ficando velha, normal. Tô indo muito no banheiro. Ah, mas também, menina, já tive 3 filhos, perde normal, não sei o que, é normal. E vai deixando, e não tem essa regularidade de médico, às vezes tá com diabetes, tá? Outros fatores de risco, além da má alimentação: sedentarismo, o fumo e o fator hereditário novamente. A gente viu alguns sintomas decorrentes da falta de insulina, né? Então, a fome, cansaço, maior frequência urinar, perda de peso, o formigamento. Esse formigamento no pé vai ser devido ao inchaço, tá? Muita sede, cicatrização prejudicada. Esse aqui, nessa parte dos homens, acusam mais rápido. Problema sexual também pode causar, como diabetes, tá? Homens que têm diabetes, eles têm muita dificuldade de ereção. Então, às vezes tem que tomar, mesmo jovens, já vi casos de homens com 20 e poucos anos, tem que tomar sildenafila para ter diabetes. Então, tem que cuidar, tá? Infecções vaginais. E esse problema é grave. Vocês vão ver isso muito no balcão de farmácia, viu? Pessoa reclamando dessa questão sexual por conta da diabetes. Afeta muito os homens. Tá? Os homens podem ter problema Não, não afeta, mas afeta a ereção, então, consequentemente, pode ter algum problema. Mas tendo a ereção, tomando lá o sildenafila, normal. mesmo tipo Mesmo tipo 1. Hiperglicemia, que é a diabetes, e hipoglicemia, que é aquela que eu falei para vocês. Então, esse aqui, ó, você viu que esse dado aqui, essa tabela já usa como valor acima de 180? 180 para cima, que ele considera diabetes. Então, quais são os sintomas? Boca seca, sede, cansaço, dor nas pernas, náusea, vômito, respiração ofegante. Isso aqui tem muito, principalmente quando ela não está tratada. Hálito semelhante de frutas. Você sente um odor no hálito, às vezes semelhante de frutas, às vezes semelhante como se a pessoa tivesse bebido algo, como se a pessoa tivesse tomado alguma coisa. É por conta de um metabolismo que tem desse açúcar que não era para ser feito, a pessoa passa a ter esse hálito, tá? E aumento da quantidade de urina. E sintoma da hipoglicemia, quando eu não tenho açúcar circulando no sangue. Eu tenho que estar comendo de 2 em 2 horas porque minha insulina funciona muito bem. Sensação de fome. Eu vou ter tremor, suor frio, palpitação, dor de cabeça,
alterações visuais, instabilidade emocional, sonolência ou sono agitado, diminuição da atenção, pessoal fica confuso. Então, meninas, é importante entender isso aqui. Pessoa com hipoglicemia começa a desmaiar muito. Tá? Aquela pessoa assim, almoçou, ela não consegue, por exemplo, tomar café da manhã e depois só almoçar. Ela tem que comer uma coisa de intervalo. Ela desmaia, ela começa a sentir tudo isso aqui, tremor, suor frio, palpitação, por conta da falta de açúcar. Tá? Então, esses aqui são alguns modelos de aparelho que a gente tem disponível no mercado. Tá, Vânia? É o Guess. Qual que você indica? Tem que ver muito preço, tá? Para vocês que vão trabalhar com venda desses aparelhos. O que eu falo? O pessoal é muito esperto, né? Às vezes o aparelho é muito barato. Assim, nossa, esse aparelho é R$50 mais barato que o outro. O que vem na caixinha? O aparelho para medir, uma caneta. O que tem nessa caneta? A agulha para furar o dedo e as fitinhas, onde eu vou colocar a gotinha de sangue, põe lá. Uma vez que eu usei a fitinha, não tem como reutilizar, tá? Eu vou a agulha eu ainda posso reutilizar algumas vezes. Tá, Vânia? Aí tá. Então, esse aqui é o kit. Eu comprei o kit, vai vir tudo isso. O kit é barato, né? Tem uns kits que é R$40. Mas aí você vai comprar a fitinha, só a fitinha 80. Então, tem gente que todo mês compra um aparelho novo. Porque só a fitinha é muito caro. E depois você tem que comprar as fitinhas e as agulhas separadas. Você compra o aparelho uma vez, depois você pode comprar só a fitinha ou a agulha. Tem muita gente, por exemplo, eu gosto desse aparelho. Para mim, eu gostei mais dele. Gostei do layout, eu gosto dele. Tem gente que compra todo mês um aparelho. Porque comprar só a fitinha não acontece. Esse é caro. Esse aqui, esse é caro também. Se eu não me engano, era da GTEC, que as fitinhas eram mais baratas para comprar a luz. Assim, ainda compensava, tá? Mas é muito, vocês vão ver muito isso. E quando vocês estiverem no balcão, presta atenção nisso para orientar o seu paciente. Ó, você vai comprar esse, mas nesse mês você tem que comprar a fita. Então, esse aqui ele é mais caro, mas as fitas vai ser mais barato, você ir comprando todo mês. Mas ela fala, não, para mim não importa, eu vou comprar um desse aqui todo mês. Escolha dela. Tá? Então, o que mais eu queria falar para vocês? Ah, dos remédios. Esse aqui eu sei que Então, medicamentos. O que vocês precisam orientar o paciente de vocês? Diabetes tipo 2, aquele que eu adquiro na velhice. Principal medicamento. Principal, de longe. Metformina, que é o glifage. Tá, Vânia? Qual que é a concentração dele? Quantos miligramas ele é? Tem um punhado. Eu tenho de 500, de 850, de 1 grama, que seria 1000. Tenho de 500 miligramas de ação prolongada, 750 de ação prolongada e 1 grama de ação prolongada. Quem vai definir qual desses comprimidos que eu vou tomar? O médico. Geralmente, qual que ele faz? 500 ou 850. Por quê? São os 500 na farmácia popular. Então, a pessoa paga R$2, R$1 no comprimido, na caixinha dele. Então, acaba sendo esse por custo-benefício, tá? E que é importante eu orientar meu paciente. Tá levando uma metformina? Ó, dona Maria, esse aqui a senhora vai tomar só depois da refeição, viu? Comeu, toma o remédio. Porque pensa, faz sentido, né? Se vai ajudar, o remédio vai ajudar a insulina a funcionar direito, quando que eu preciso que a insulina funcione? Depois que eu como, tá? Então é importante isso. Então, fazer junto atividade física.
metformina vai fazer? Ela vai fazer a insulina que eu tenho trabalhar direito. Ela não estimula a liberar mais insulina do organismo dela. Tá? Então, o que o glifage faz? A insulina que eu tenho funcionar melhor, vai potencializar ela. Ravane, e a glibenclamida? Esse aqui. Glibenclamida é o segundo medicamento mais utilizado, também da farmácia popular. Qual que é a diferença dele? Eu vou tomar antes da refeição. Por quê? Ele também é para diabetes tipo 2, mas nesse ele vai estimular a liberar insulina. Tá? Então, quer dizer, eu preciso que produza insulina, isso demora um tempinho, é rápido, mas demora um tempinho. Meu organismo comprimido, quebrar o estômago, absorver, chegar lá no pâncreas, falar pâncreas, produz. Pâncreas produzir e liberar para a corrente sanguínea. Demora um tempo. Então eu tomo antes da refeição, ele já vai fazendo efeito. Depois eu como. Na hora que eu comer, a insulina já está disponível. Tá? Por que que no outro... Então, cada dia, ele vai incentivar o organismo a trabalhar. Isso. O primeiro, ele vai trabalhar todo o organismo. Esse aqui, a insulina que já tem, vai fazer ela trabalhar melhor. Tá? Esse aqui vai fazer seu organismo produzir mais insulina. Certo? Tá, esses dois são os mais comuns. São os únicos? Não. A gente vai ter o Xigdu XR, tá? Vai ter o Forxiga e o Nesina. A gente viu mais ou menos o preço do metformina, né? Que são R$2, R$1. Glibenclamida ou é R$1, ou em pouco, ou é de graça. Tem 100% de subsídio. E o Nesina? O Nesina vai sair em torno de 100 e poucos reais por mês. Forxiga, mesmo preço. Xigdu vai estar na faixa de uns 200 e pouco. Então, tem que se adaptar com aquele que é melhor. Tá? Mas existem outros medicamentos. Tem pessoas idosas que tomam metformina, várias dosagens, 3 vezes por dia e não controlam. Tem que passar para isso. O médico dá preferência para esses medicamentos antes de passar para a insulina. Insulina é só o último caso mesmo, tá? No caso do diabetes tipo 2, aquele da velhice. Tendo todos os comprimidos disponíveis. Não funcionou? Então eu vou dar uma dose de insulina junto e vai permanecer o comprimido mesmo assim. Tá? Avalie a insulina. E a insulina, como é que funciona? Para você ter uma ideia. Insulina, vocês precisam entender que a insulina do nosso organismo é uma só. Tá? E não é uma só. A gente tem a insulina basal e a insulina bolus. O que é isso, tá? Basal é uma secreção constante que eu tenho de insulina e permanece num nível muito baixo. É como se fosse um conta-gota de insulina. E fica lá soltando um pouquinho para ter sempre uma glicosezinha ou outra entrando na célula para ter energia. Isso aqui funciona o tempo todo. É a insulina basal. E a bolsa é aquela de ataque mesmo. Quando eu como alguma coisa, eu estou com aquele tanto de glicose, eu preciso ficar de rápido, porque é aquele tanto de glicose na célula. Aí eu uso a insulina móvel, tá? Ela é liberada na corrente sanguínea só no momento de maior necessidade. Como a gente viu lá nos primeiros slides, se eu começo a ter insulina muito alta, começo a ter glicose muito alta no meu organismo, o próprio organismo dá um sinal para o pâncreas, fala, ó, tem muita glicose aí, está precisando de insulina. O
que ela faz? Vai produzir vazal? Não, tem que produzir a superfície. Tá? Assim como existem dois tipos de insulina no nosso organismo, que a insulina é perfeita, que não tem nenhum efeito colateral perfeitinho, eu tenho vários tipos de insulina que vendem na farmácia. Tá? Tá vendo? Quais são esses tipos de insulina? Primeiro, a ultra rápida. Tá? Por quê? O próprio nome diz, ela é ultra rápida. Começa a ação de 10 a 15 minutos. Tá? Qual que é a duração dela? Também é curta, demora de 3 a 5 horas só. Quando que eu tenho que fazer a aplicação? Junto com as refeições. Imediatamente antes das refeições. Então, eu vou aplicar comigo. Porque ela já vai começar a fazer efeito em 10 minutos. Então, é aplicar comigo. Tá? Exemplos. Uma Novo, Novo Rapid, Daspertat, Apitra. Esse aqui são nomes propagandas, esse aqui é o nome do sal, tá? Essa foi a ultra rápida. Depois a gente tem a rápida, que também é chamada de insulina regular, tá? A Novolin e a Almolin. Quanto tempo ela demora para fazer efeito? 30 minutos, tá? Vai ter a duração de 6 horas, mais ou menos 6 horas e meia, tá? Eu vou utilizar junto com as refeições do dia. Ela deve ser injetada quando? Uns 30 a 45 minutos antes de eu alimentar. Tá? Qual que é a vantagem dessa daqui? Ela vai permanecer por mais tempo na corrente sanguínea. Tá? São só esses dois? Não. Por isso que eu falo, insulina, gente, é um negócio. Se você escolher trabalhar num local que vende insulina, que feita insulina, é o óbvio. Porque são vários tipos, vários jeitos de evitar. Tem que ser guardado na geladeira, tem toda uma rigidez para como é que guarda isso aí na geladeira. Vamos lá. A insulina de ação intermediária, tá? Quanto tempo ela vai demorar para começar a ação? 1 a 3 horas. E a gente já está falando em horas, tá? Quanto tempo ela dura? 18 horas no organismo. Então, quando que eu vou utilizar ela? A aplicação dela começa uma vez ao dia antes de dormir. Pode ser até 2 vezes, vai depender de como controla. Se sua diabetes é muito alta, talvez ele já passe de cara 2 doses e ver como você vai reagir, tá? Então, essas daqui, tanto essa, a de ação intermediária quanto a de ação longa, não está mais relacionada à refeição. A gente vai ver que vai estar mais para aquela basal, já pegando a refeição também. Tá? Por quê? Porque a gente vê que o período da duração dessas insulinas é bem maior. Então, aqui, ó, para vocês terem uma ideia, essa aqui é que a gente mais vê, é essa daqui, Novolin. Essa daqui você vai ver que ela é leitosa. Elas são fora da geladeira porque não tem mais efeito. Vai ver que elas são todas leitosas. Acho que aqui não tem na outra. Vocês vão ver isso, vai ter essa diferença. Tá? A maneira de longa duração, ela demora 90 minutos para fazer efeito. Qual é a principal diferença dessa para essa, de longa duração para de ação intermediária? Essa aqui,
depois de 5 a 8 horas que eu tomei, ela vai ter um pico máximo, ou seja, ela começa com insulina basal, dali 5 a 8 horas ela vai ter um pico alto, como se eu estivesse tendo uma refeição, depois ela vai voltar para basal e vai durar 18 horas. Tá? Essa aqui de 90 minutos, ela não tem pico, ela é só basal. Tá? Quanto tempo ela dura? A Lantus dura até 24 horas, a Levemir de 16 a 24 horas. E essa aqui, a Decudeca, dura mais de 24 horas. Essa aqui é a aplicação uma vez por dia, geralmente antes de dormir, tá? O que seria isso? Sem pico. Por exemplo, eu tenho essa daqui, de ação intermediária, que é aquela normotripina mais compridinha. Você viu que ela demora 5 horas para ter um pico? Então, ela começa basal, como se fosse aquela insulina conta-gota. Daí, 5 horas, ela vai ter um pico, ou seja, eu botei a refeição, depois ela vai diminuir e vai voltar a ser basal por mais de 8 horas. Isso daqui é só uma vez. Sim. Pode ser até 2, mas geralmente é uma vez. Tá? Essa aqui não, ela vai ser só basal. Vai ser só aquele conta-gota de insulina para manter as atividades. Essa aí é a outra ultra rápida. Mas se eu não me engano, acho que no sul que eles mais conhecem. Aí você fala, Amor, eu tenho um paciente, coitado, vocês vão ter isso também. Se a gente se achega, como eu me agrado muito aos clientes. Sabe aquele senhorzinho muito simples, muito humilde? Aí você fala assim, gente, como é que ele vai fazer, né? Já compra uns remédios caros para colesterol, diabetes, não. Ou ele pega no SUS, compra aquele monte de coisa, tem esposa doente também. Você vai se pegando na história da pessoa. Aí ele chega e fala assim, minha filha, fui no médico, adivinha, estou com diabetes. Fala, ô, seu João, o que é que o senhor vai fazer agora, né? Está doente, mais essa. Aí ele vai ver o preço do aparelho. Quase cai para trás, vive de aposentadoria. Pensar que tem que comprar todo mês. Mais o remédio, às vezes tem que usar resina, que é R$200. O Chibidu, que é R$200. Às vezes vai usar um outro, que é R$100 e tantos. Parte do coração da gente, mas assim, gente, como é que o senhor vai fazer? Você já foi lá no seu cadastro, você não tem mais direito a nenhum desconto, senão você dava. O que você pode fazer nesses casos? E eu indico para vocês, tá? Casa do diabético de frango. Gente, esse aqui, ele fica ali perto da Force, na Avenida Champagnat, ali perto. É um centro de apoio, tá? Ele é público, ou seja, todo mundo tem direito. Ele é mantido pela prefeitura e eles têm muitas ações interessantes, tá? Tavani, qualquer pessoa diabética tem direito a pegar de graça insulina, agulha, lanceta, fitinhas de graça lá na casa do diabético? Não é todo mundo. Quem pode pegar de graça lá na casa do diabético? Todo diabético tipo 1, aquele que nasce com diabetes, tá? Aquele que você adquire na infância. Posso chegar lá com o diagnóstico do médico, eles vão te falar as documentações que você precisa, eles conseguem pegar de graça. Avani, só eles? Não, pessoas tipo 2 também têm direito a pegar de graça esses insumos, tá? Porém, pessoa tipo 2, ela vai causando insulina, mas ela tem que estar fazendo, além disso, hemodiálise, ou tratamento quimioterápico, ou seja, para câncer, ou tratamento para hepatite, ou seja, para fígado comprometido, ou ela tem que ser transplantada, ou ela tem que ser uma pessoa acamada. Só marca também.
Se for uma pessoa idosa que começou a usar insulina, tem que cumprir esses requisitos, aí você pode pegar de graça lá. Tá? Outros casos, tem como? Aí você tem que entrar na Defensoria Pública, ver se encaixa, tentar achar uma brecha, para conseguir que essa pessoa pegue de graça. Tá? E o que eu falo para vocês? Eu deixo aqui as informações, tá? Casa do diabético, então, fica ali, bem em frente do ladinho da Force. Funciona todos os dias? Não. Segunda a sexta, das 7 às 16. Tá? E tem o telefone. Se vocês conhecerem alguém, o que é legal, principalmente para gente que vai para a farmácia ou está procurando uma colocação, o que é legal? Eles dão cursos gratuitos. Tá? Dizem que os cursos são excelentes. Eu não cheguei a fazer. Quando eu descobri que eles tinham um curso, já foi na pandemia. Aí estava tudo fechado, eles pararam por conta disso. Mas, por exemplo, vai falar sobre nutrição para pessoa diabética. Aí vai ter um curso, eles têm um apoio muito bom, vai ter uma nutricionista, vai dar o curso, aí chama o diabético, chama a família, tem vezes que é só para pessoas da área da saúde. Então, troca experiências. É bem interessante o programa deles. Eles têm uma físio, uma nutricionista e tinha um outro, acho que eram 3 profissionais, assim, 3 especialistas. Direto para lidar com os diabéticos, tá? Aí você tem que correr atrás e ver se o caso do seu familiar ou do seu cliente vai encaixar com o que eles oferecem, tá? Mas é muito bom, é muito interessante e eu indico. Eu tive lá, durante a pandemia, a coordenadora de lá era super acessível, uma pessoa muito aberta. Tem lugar que você vai que a pessoa te trata como se estivesse fazendo um favor, né? Mas ela não, ela é super solícita. Eu falei daqui do Sebrae, ela falou assim, é pena que a gente está fechado agora com a pandemia, mas assim que normalizar, a gente vai voltar aos nossos cursos, a gente tem muita coisa interessante. Então, vale a pena. Tá? Às vezes, vocês podem se especializar nessa área de diabetes. Certinho? Deixa eu ver. Não, acho que é só isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Então, gente, o que mais que é importante vocês terem em mente quando a gente fala de diabetes? A parte da hidratação é fundamental. Tá? Foquem nisso também. Quem tem a vertente da estética, trabalhar com cremes para cicatrização, tem alguns lugares que estão tentando fazer isso, incorporar o creme hidratante normal com cicatrizante na fórmula para ajudar a diabetes. É muito interessante, tá? Outro medicamento também muito utilizado, que é específico, aquele Goicocheia, tem um próprio para diabético. Por quê? A gente viu que diabético tem problema de circulação, problema de varizes. Então, o Goicocheia é específico para varizes, já com essa parte de hidratação também. Então, é muito legal vocês estarem tendo acesso e recebendo, tá? O que mais que eu tenho para falar para vocês? Deixa eu pensar sobre diabetes. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Nada? Na minha? Meu Deus! A gente fica até sem graça. Mas não tem pergunta. Não, você já tem, você tem uma internet? Mas você deve estar. Não. Só seu avô. Não. Opa, você pode comer? Pode. Como vai? Você vai comer uma caixa de bombom sozinha de uma vez. Gente, não, é porque a gente é bom. Todo mundo parece que é melhor. E depois que você. Não, se você comer muito chocolate, doce, essas coisas, vai ficar forma diabetes. Não é só isso, não é determinante. Só alimentação.
Então, uma dica que eu quero falar, eu sempre faço assim, desse jeito é livro todo. O que eu tenho de dica para dar para vocês? Fim de ano. Estamos chegando na época das festas, né? Vocês vão entrar de férias, vai ter a ceia, vai ter virada. O que o pessoal faz muito nessa época, além de comer? Beber. Bebe muito. Vocês já devem ter ouvido falar que quando bebe, tem o bêbado legal e o bêbado chato. Ok? Então, nós vamos entender por que tem os dois. Tá? Essa aqui representa todos nós em 2020, que não foi um ano fácil. Foi um ano tenso, todo mundo chateado, bravo. Nossa, agora eu vou exorcizar 2020. Assim, uma cervejinha, né? Aí você toma uma, toma duas, toma três, quatro. Primeiro caso, como é que você fica? Felizona. Aí você vai dançar, vai conversar, vai falar, não, solta e fica uma coisa, né? É o bêbado legal, começa a conversar sem parar. É o primeiro caso. Segundo caso, a mesma pessoa, na mesma circunstância, toma, começa a chorar. Já viu alguma coisa? É uma tragédia. E às vezes é a mesma pessoa. Tem dia que ela bebe, fica feliz, tem dia que ela bebe, começa a chorar. Por que isso acontece? O que o álcool faz? Normalmente, dentro do nosso cérebro, a gente tem um mecanismo, sabe? Ele funciona como um freio. Ele nos freia. Então, por exemplo, se eu estou muito feliz com a nossa tempo de controlar, eu estou exaltando. Uma postura. Né? Às vezes a gente tem casos da vida, aquela coisa que a mãe a vida inteira fala, não pode ficar em mal, filho, não sei o quê. Travas. A gente foi criado, a gente vive com muitas travas. Quando eu bebo, o que acontece com essas travas? Solta. A função da bebida, antes do coma alcoólico, tá? Eu estou falando com 5 copinhos de choro. Ele solta as suas travas. Então, por isso que a pessoa fala muito, ela ri muito. A pessoa que nunca dança, toma uma música e coragem para dançar. É isso que acontece, solta as travas. Mas também tem aquelas pessoas que, por dentro, elas são muito tristes. Elas se jogam para cima, se forçam a ir para cima. Não, eu estou péssima, mas eu fingi um sorriso, eu fingi que eu estou bem. Quando ela bebe, ela perde isso. Ela chora. Então, o que eu falo para vocês? A pessoa que bebe, ela é um carro. Se ela está no racismo, vai estampar, rir, sorrir, brincar, dançar, ou se ela está mão abaixo, que vai começar a chorar, depende da pessoa. Tá? Por isso que tem vezes que você vai conversar com alguém, você está do lado de alguém e fala, nossa, essa pessoa bebe, ela já é legal, mas ela bebe essa mais legal ainda. E ela é uma pessoa legal. Tem gente que às vezes não está numa época boa, acho que nesse Natal vai ter muito aqui. Estão para chorar, a pessoa bebe, ai, ficando triste, não sei o que, e falam tanto. A gente fica até sem graça na casa da pessoa. Fala, nossa, o que será que a pessoa vai mandar embora? Mas aí tudo bem. Passou a festa, foi tudo muito bom. Chegou o outro dia. O que acontece? Ressaca. Ressaca é uma beleza, né?
tentei desenhar, mas eu não dei conta. Se não me desenho, é meu forte. O que acontece no dia? Ressaca. Por que eu sinto ressaca? Amanda, o álcool, ele é tóxico? É, álcool é tóxico. Mas não é tóxico para o fígado, igual muita gente acredita. O álcool, ele é extremamente tóxico para o cérebro. Ele é tão tóxico que as pessoas que vão bebendo, elas perdem neurônios. No cérebro. O álcool é extremamente tóxico para o cérebro. Tanto é que ele entra no cérebro que a gente perde as inibições. A gente viu que destrava tudo que você tem lá. Só que o fígado, ele é um exemplo de órgão mais altruísta que a gente tem. O que é uma pessoa altruísta? Ela que se sacrifica pelo bem do outro. O fígado, ele faz isso. Ele fala assim, o cérebro não está legal, não vai dar conta desse tanto de álcool. Eu vou dar um jeito de acabar com esse álcool. Aí o que ele faz? Ele transforma o álcool em aldeído, que é uma outra substância química. O álcool é tóxico para quem? O cérebro. Tóxico para o cérebro. E o aldeído? Então, aí chega no outro dia, o fígado já fez que já transformou boa parte daquele álcool em aldeído. O aldeído fica onde? Acumula no fígado. Aí, o fígado fica todo baqueado. Tá com aquele tanto de coisa que está envenenando ele e precisa dar um jeito. É onde a gente sente todo aquele mal-estar, dor de cabeça, a gente sente náusea, tem gente que vomita, porque o fígado está intoxicado. Aí entra o quê? Um desses já ouviu falar esses nomes. Cofler, Chantilon, qual mais que tem? Figatil. E mais a família, as famílias próximas. O que esses remédios fazem? Vão tentar melhorar o fígado. Então, nesse fim de ano, vocês já devem estar observando que tem muitas farmácias que já estão vendendo os kitzinhos de fim de ano. O que inclui o kit fim de ano? Um energético para a festa, um eno para depois da ceia e o Chantilon e o Voltar para o dia seguinte. Por isso que tem esses kits. Funciona? Funciona. Mas lembrando que você precisa de muita água, porque só a água vai lavar essas substâncias todas para limpar o fígado de novo. E também ajuda com a alimentação, né, gente? Avó? Não, como é que chama? Cadê a marca? Boldo. Tomar boldo, porque boldo é tudo que é amargo é bom para o fígado. Boldo, giló, tudo que é amargo. É uma beleza. Não conheço. Ajuda. Não. Na minha fase, na minha época, só tinha boldo. Não bebi, eu não bebo por conta de bebida. Porque eu tenho mal-estar mesmo e eu percebi que quando eu bebo, eu estar com a minha avó, vai a função do bolso, por exemplo. Mas ele é um chá, nossa, muito. É péssimo. É uma raiz. Não, essas coisas é ruim. Sabe o que é muito bom para quem tem problema crônico de fígado? Tomar Chantilon. Chantilon, ele é próprio para tratamento. Até quem está com a boca amarga, que eu falo assim, ó, chegou alguém na farmácia, reclamando de dor de cabeça, a primeira coisa que se pergunta, sua boca está amarga? Boca amarga é sinal de fígado comprometido. É um sintoma muito clássico. E a batata? Pergunta.
Geralmente está ligado, dor de cabeça. Eu comecei a falar por conta disso, dor de cabeça nem botar nada. Porém, eu precisando, normal. Sim. Porque você faz o exame próprio para o fígado. Isso, eu tinha um problema. Então, não vou operar não, e continuar com dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça do caminho. Sim, porque às vezes seu fígado ele está comprometido, mas ele não está comprometido a ponto de ter lesão. Ele está assim, funcionando no reboque, está funcionando. Então, Mas você ele saiu no exame? às vezes não sai. Mas assim, seu comprometimento não está tão a ponto de dar alteração. Mas você já sente a pequena alteração que tem, você já é sensível para sentir. Eu, por exemplo, se eu tomar sorvete, 2, 3 bolas de sorvete, minha boca já fica super amarga. Eu tive hepatite e tal, então assim, meu fígado não cresce. Eu já fiz vários exames também, não dá nada. Mas eu sinto a alteração. Então, tem que ajudar com a alimentação. E o Xantinon, ele é próprio para tratamento. Você toma um comprimido de 8 em 8 horas. Ele vai dar essa limpada, ele vai desintoxicar o fígado. E é um comprimido, ele é excelente. Tem ele líquido e tem ele comprimido. Eu prefiro comprimido. Acho que o líquido deve ser ruim também. Todos eles são. Certinho, pessoal? O que mais que eu tenho para falar para vocês? Formulário vocês não têm. Férias. Aproveitem. Juízo, tá? Muito juízo. Sei que todo mundo tá doido para exercitar 2020, gente, mas vai com calma. A gente ainda tem 2021 para viver ainda. Tá? Então vamos com calma. Vai curtir, gente? Leva a máscara. Quem for aproveitar de outras formas, juízo. Muito juízo. Tá? Dica do Ministério da Saúde, e é até algo que o governo britânico está adotando. Faça uma bolha de festa, tá? O que é uma bolha de festa? Você convida X pessoas, vamos supor 10 pessoas, sua família mais íntima, para as festas. Essa sua bolha de festa do Natal te acompanha quando novo, tá? Não fica trocando de bolha, vai passando em várias festas. Isso diminui, você pode ter sua festa, diminui as chances de contágio do Covid, tá? Então tenham muito cuidado. A partir de janeiro, Bruno está de volta, vocês vão ter interino para vocês, podem ficar tranquilos, tranquilo. Ele vai estar aí, tá? O que mais? Basicamente é isso. Vocês estão de certo? Tchau, Emily. Até mais.